بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Ama ba'd, prezados irmãos e prezadas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quero hoje dizer de novo, sejam bem-vindos a este que é o nosso tema que já começamos há umas semanas atrás e que depois tivemos uma pequena pausa e estamos aqui para retomar. Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos a falar sobre as chaves para uma harmonia e saúde conjugal. E desta vez vamos analisar este tema à luz do Corão e da Sunna. Prezados irmãos, ao longo desses tempos, ao longo destas últimas semanas, eu comecei a falar sobre este tema e para chegar aqui onde nós chegamos hoje, primeiro fiz aquilo que é uma abordagem geral sobre os traços da personalidade e fui buscar este conceito dos 5 grandes fatores da personalidade, conhecidos por The Big Five. Então, eu fui buscar esta abordagem apenas para nós conhecermos aquilo que são as diferentes maneiras de ser, feitios existentes nas pessoas. E as diferenças que existem entre as pessoas foram estruturadas cientificamente por pessoas que estudam o comportamento, a personalidade, psicólogos que trabalham com aquilo que são os comportamentos humanos. Então, juntaram e foram perceber e montaram aquele esquema que eu tentei apresentar e vou usar esse esquema ao longo de toda essa nossa conversa que vamos fazer aqui deste tema que são as chaves para a harmonia e para a saúde conjugal. Então vou usar estes traços de personalidade para percebermos e enaltecermos aqueles que são os valores, os ideais do Islã. E depois de eu fazer isso, prezados irmãos, eu fiz uma abordagem que chamei de casos práticos, onde eu fui buscar o hadith de Aisha radiallahu ta'ala anha, onde ela conta sobre o relacionamento existente entre algumas mulheres do Jahiliya. Então essas mulheres, naquela época pré-islâmica, reuniram-se um grupo de mulheres para conversar sobre os seus relacionamentos. Eu fiz isso para aproveitar aquela história como casos práticos para aplicarmos os traços de personalidade. Espero que tenham acompanhado estes temas que eu fiz e dei espaço suficiente para nós irmos bebendo daquelas conversas, daqueles casos práticos e tentarmos ver como se aplicam e com qual delas nos identificamos, quer como homem, quer como mulher. Se eu falasse do meu marido, como é que eu ia falar? Ou como é que eu me comporto, no relacionamento, com o meu marido. Então aquilo eram casos práticos e agora chegamos aqui para abordar este tema à luz dos ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Era aqui onde nós queríamos chegar. Então, prezados irmãos, sejam bem-vindos ao lar do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isto é importante estar aqui, porque Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Na verdade, tendes no mensageiro de Allah um belo exemplo. O profeta sallallahu alaihi wasallam é um belo exemplo em tudo. Allah disse no Corão: "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Tu perfilas o nível mais alto de comportamento ou de personalidade. A personalidade do profeta sallallahu alaihi wasallam é a mais elevada que existe. Então, prezados irmãos, sejam bem-vindos a este lar de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, antes de entrarmos à história que eu trago aqui hoje para partilhar convosco, vamos fazer
uma observação genérica, não é? Muito importante naquele hadith que nós fizemos da Aisha, que conta sobre os relacionamentos daquelas 11 mulheres. Atenção que o Imam Bukhari trouxe aquele hadith num capítulo que designou por capítulo sobre a boa convivência conjugal. Está claro? A boa convivência conjugal. Este é o capítulo do Imam Bukhari. E trouxe aquele hadith. Então, o que significa que lá, já desde o Imam Bukhari, já entendia que este hadith tem muitas lições daquele que é o bom comportamento, não é, que se deve ter. E depois, Tirmizi também traz o mesmo hadith, mas ele chama aquele capítulo de As-Samar, o capítulo sobre as conversas noturnas, sentar e conversar durante a noite entre marido e mulher. Então, e vem um outro hadith que menciona que o profeta sallallahu alaihi wasallam costumava sentar com as suas esposas e conversar à noite. Sentavam juntas e falavam da sua vida, falavam do dia a dia e conversavam. Não estavam a falar de assuntos de trabalho do profeta sallallahu alaihi wasallam. Falavam da sua família, da vida, do dia a dia. As-Samar. Então conversavam durante a noite, não é, no intuito de trocar impressões. Está claro? E no entanto, depois elas saíam para descansar, para dormir, e o profeta sallallahu alaihi wasallam ia com aquela por onde ele ia pernoitar. Então, entendemos ali do hadith que o profeta sallallahu alaihi wasallam tirava tempo para conversar. Aliás, a Aisha radiallahu ta'ala já diz no outro hadith que quando o profeta sallallahu alaihi wasallam estava em casa, engajava-se com as tarefas de casa. Ele estava em casa e tratava dos assuntos familiares. Não ficava em casa tratar assuntos de trabalho. Não tratava assuntos de trabalho para casa. Não trazia o seu gabinete para casa. Está claro? Em casa, cuidava dos assuntos de casa. Era assim que o profeta sallallahu alaihi wasallam se relacionava. Então, esta conversa que a Aisha radiallahu ta'ala anha teve com o profeta sallallahu alaihi wasallam foi nesta ocasião. Está claro? E o outro aspecto importante aqui é que a natureza da conversa era uma conversa que muitos de nós, se a esposa chegasse em casa, começasse a contar, tem pessoas que têm essa tendência, pensam que ser religioso é ser frio, é não ser sensível, é ser apenas dhikrullah, tilawa, bayane. Então, por exemplo, não tem que ligar bayane todo o tempo, tem ta'alim, tudo isto é importante. Mas a vida não se limita a isso. A vida também tem a ver com a convivência no dia a dia. E é isto que o profeta sallallahu alaihi wasallam mostra, e é isso que o Imam Bukhari traz este hadith para mostrar como o profeta sallallahu alaihi wasallam ficava a escutar essas histórias de Jahiliya. Histórias relacionadas a famílias, a relacionamentos conjugais. Vamos lá procurar uma coisa parecida assim. É como eu pegar um romance e ler uma história de um romance, por exemplo. Não sei se consigo fazer esse paralelismo, não é? Desde o momento que seja uma informação, claro, tal como já viram como foram aquelas senhoras, como a Aisha contou a história de Jahiliya, sem obscenidade, sem coisas, vamos lá, vergonhosas, sem nada, usando linguagens codificadas para falar às vezes coisas, não é? Então, com uma linguagem censurada, polida, está claro? Mas era sobre relacionamentos o que se falava ali. Histórias de amor, de outras famílias. Está claro. Isso está claro no hadith. Isso acontecia depois de quê? À noite, antes de irem dormir. Não sei se ficou claro esta parte. Ok, salvaguardado a questão de que, claro que, como vimos, as histórias eram histórias respeitosas, todas elas. Mas, no entanto, falavam de vidas conjugais, de relacionamentos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou escutando, sem dizer, menosprezar ou diminuir a importância daquela história, dizer, não, eu recebo lá a revelação do Corão, o Corão cai sobre mim, você está a contar histórias de Jahiliya? Não fez isso o profeta sallallahu alaihi wasallam. Esta é a primeira consideração que eu queria fazer antes de irmos
para uma história aqui no lar do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisha radiallahu ta'ala anha conta. Ela diz que كان الحبش يلعبون بحرابهم. Ela conta uma história que os abissínios, eles estavam certa vez brincando com suas lanças, está? No Masjid al-Nabawi. Dentro do Masjid era uma celebração tradicional ou cultural deles, os abissínios, estavam lá em Medina e usaram o local que era o Masjid para fazerem aquelas brincadeiras. E o profeta sallallahu alaihi wasallam estava vendo aquilo. Diz: "Fasatarani Rasulullah." Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam encobriu-me, quer dizer, ficou em pé em frente de mim, impedindo que as pessoas que estavam lá brincando pudessem ver a minha presença, mas eu permitisse que eu pudesse assistir àquela brincadeira dos abissínios. Então diz: "Fasatarani Rasulullah." Mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam cobriu-me, sallallahu alaihi wasallam. Wa ana anzur, enquanto eu assistia. Fama ziltu anzur, eu continuei assistindo, quer dizer, eu fui assistindo, hatta kuntu ana ansarif, até que fui eu a decidir que chega, deixa me virar, chega, basta. No outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou se é suficiente, não quero ver mais. Está claro? Ela, de trás do profeta sallallahu alaihi wasallam, assistir, e o profeta sallallahu alaihi wasallam fasatarani, cobrindo ela, protegendo ela, até que ela visse o suficiente. Está claro? Mais um episódio na vida do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é exatamente o exemplo que Allah subhanahu wa ta'ala quer que exista nos nossos lares, porque o profeta Allah subhanahu wa ta'ala disse o quê? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Tendes no Muhammad sallallahu alaihi wasallam um belo exemplo. Então aqui a Aisha radiallahu ta'ala anha diz a frase no final, a conclusão, a grande lição, que ela quer que cada um dos lares aprenda, sobretudo os maridos, neste caso. Aqui é para os maridos. A lição da Aisha radiallahu ta'ala anha, al-Mu'minin, a mãe dos crentes, está a trazer uma lição, o que ela aprendeu dessa situação que estava com o profeta sallallahu alaihi wasallam, como ela percebeu a aula do profeta sallallahu alaihi wasallam para a umma. Qual foi a aula? Aisha radiallahu ta'ala anha diz: "Faqduru qadar al-jariyata al-hadithati sin", não é? Al-hadithatu sin, al-harisatu ala al-la'b. Então ela diz que o profeta, ela depois diz o seguinte: "Faqduru qadar al-jariya", tome em consideração a situação da rapariga, da menina, da esposa, da mulher. Faqdiru qadar al-jariya, tome em consideração o nível em que ela se encontra. Sede sensível, sejam sensíveis. Está claro? Sejam sensíveis à situação em que ela se encontra. Qadar al-jariya. E ela descreve a situação da rapariga, porque ela ainda era jovem, como esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Disse o quê? Al-hadithatu sinni, jovem, aquela que ainda tem uma idade nova, jovem. Tome em consideração esse aspecto. Al-harisatu ala lahu, entusiasta em brincadeiras. Lahu é aquilo, não é? Os shurah explicam, lahu é aquilo que não lhe dá nenhum benefício, nem no dunya nem no akhirah. É assim que descrevem os fuqaha o que é lahu. Lahu é aquela brincadeira, é algo que você faz, que não está a ganhar, entre aspas, não é uma ação que Allah subhanahu wa ta'ala pediu que você faça, e não é uma ação também que vai aumentar o seu patrimônio, não engorda o seu patrimônio de maneira alguma, não há nenhum benefício mundano, entre aspas, era só uma brincadeira, é apenas um entretenimento. Está claro? Tem gente que pensa que religiosidade é banir o entretenimento, é banir os passos de coisas, pequenas futilidades, pequenas coisas desnecessárias. Às vezes há coisas desnecessárias, mas são importantes, principalmente no relacionamento entre marido e mulher. Devem haver essas coisas. Aqui está a lição que a Aisha radiallahu ta'ala anha tirou e disse para nós: "Faqduru qadar al-jariyata",
Al-hadithatu sin, al-harisatu ala lahu. Então considerem a idade da menina, a idade da vossa esposa. Está claro que ainda é entusiasta nas brincadeiras. Ainda quer passear. Novas pessoas, recém-casados, jovens, ainda estão na sua fase das... Considerem esse aspecto. Não devemos exigir das pessoas que alcancem aquela, com uma exigência que nós só conseguimos alcançar lá na idade adulta. E nós estamos a impor aquilo aos jovens, a crianças, o mesmo standard, o mesmo padrão de comportamentos. Não era assim o profeta sallallahu alaihi wasallam. Não é assim como Aisha, que conheceu o profeta sallallahu alaihi wasallam, o entendeu. Está claro? Então, esta é a primeira lição que eu quero trazer aqui para a nossa conversa de hoje. O profeta sallallahu alaihi wasallam, já olhando aqueles que são a informação que nós já temos até chegar aqui, ele era sensível, era amável, era aberto, tá? Era aberto àquilo que diz a abertura, a nova experiência, é exatamente que gera curiosidade de ouvir aquilo que você não sabe, ouvir uma história que não é do seu ambiente, não é do seu nível, não é familiar a si, tá? É uma história que tem a ver com, no caso concreto, então nós conseguimos ver esta abertura do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é a extroversão. Está claro? Também vimos a extroversão, virado, não necessariamente porque o profeta sallallahu alaihi wasallam queria agradar a sua esposa, estava aberto, tinha aqui uma dose de extroversão, tinha aqui abertura a uma situação nova. Outros chamam até um espírito, chamam dessa abertura um espírito aventureiro, adventurous, né? Um sentimento aventureiro. Quer dizer, aquele sentimento de disponibilidade a coisa nova, disponibilidade a algo que você não sabe. E o professor estava escutando uma história. Não foi lá cortar, que história é essa? Eu não conheço, nunca ouvi falar. Jibril nunca me disse isso. Não. Deixou a Aisha contar 11 histórias de 11 mulheres, tudo. E ele ficou escutando. E é preciso ter essa abertura. Está claro? No contrário disso, há pessoas fechadas que não têm espaço para coisa nova. Não tem espaço para aquilo que ele desconhece. Ele só quer ouvir aquilo que ele já sabe. Tem pessoas assim que querem ouvir a repetição das coisas que ele já sabe. Não querem ouvir coisas novas. Tá? O profeta Sallam ouvia dos seus companheiros, ouvia dos sahabas, ouvia o Salman al-Farsi veio e disse a Rasulullah, nós fazemos assim. E ele escutava. Nós fazíamos assim. Várias histórias ouvimos do profeta Sallam escutando o que ele não sabia, que os outros faziam. Nós fazemos assim na agricultura. Nós fazemos assim na guerra. Nós usamos isto. Nós dizíamos isto. O professor Sallam repetia histórias de Jahiliya. Dentre as histórias de Jahiliya, há uma coisa que é verdade, que era dita lá. Então o professor Sallam era aberto. Não era uma pessoa fechada. Tinha uma dose de abertura. Mais do que isso, o profeta sallallahu alaihi wasallam era amável. Tinha amabilidade. E na amabilidade tinha aquilo que é o altruísmo. O altruísmo caracteriza-se por você suportar a si próprio, como posso dizer, abafar um bocado o seu standard, permitir que o outro manifeste o seu próprio standard, permitir que o outro se expresse dentro do seu próprio nível, se for necessário corrigir. É assim que era o profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam não era aqueles que são sempre inoportunos. Tem pessoas que dizem, até há aquela linguagem que dizem que esta aqui é uma pessoa que só gosta de importunar as pessoas, gosta de interromper as pessoas. O professor Sá ficou escutando, sem nunca exigir e dizer de onde vem essa história, que história é essa, ficou escutando a sua esposa. Então, prezados irmãos, a esposa percebeu bem esse comportamento e ensinou aqui para nós: seja sensível ao outro. Suporte a si mesmo. Permita que o outro também seja completo. Não é necessário reduzir a outra pessoa para que você seja completo. Você pode continuar completo, mas permitindo que a outra pessoa também seja completa.
mas pode educar, pode aconselhar, pode mostrar a sua perspectiva. Faça o mesmo com a sua família, faça a mesma atenção que hoje esta primeira parte é em particular uma dose forte da lição da Aisha para os maridos, mas é aplicável também de um lado para o outro. Considerar a situação em que a outra pessoa está. Isso é aplicável também na educação. Vamos ter um espaço mais para frente onde vamos falar relacionamento pai e filho. Nós estamos a falar aqui de relacionamentos conjugais. Mas esta lição da Aisha, de considerar o nível em que a outra pessoa está, ser sensível e respeitar isso, e ter em conta isso na sua abordagem com a outra pessoa, e que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez isso, esta lição é aplicável lá também. Então, prezados irmãos chegados aqui, eu quero vos dizer mais uma vez, sejam bem-vindos a este lar do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqui vou explorar os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam que vão fortificar aquilo que são as nossas relações conjugais e podem nos dar aquela que é a melhor forma de abordar e de manter as nossas famílias. O que pretendemos com esses vídeos é promover a durabilidade das nossas relações, dos nossos relacionamentos conjugais, promovendo a harmonia, saúde conjugal, de acordo com o Corão e a Sunna. Prezados irmãos, envolvam-se, este é o meu convite, envolvam-se neste meu trabalho, sintam à vontade, partilhem, difundam este trabalho e maximizem a virtude. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.